Olá, estou com o tema ainda, os desafios da docência. E, prezado professor, eu estou contente com a sua presença. Eu sou o professor Salles e trago algo mais para pensar neste dia. Certa vez recebi um e-mail com uma história. O professor aviltado por aluna turista. Triste história de um professor. A história era de um professor de física de Porto Alegre, que, segundo o texto, em junho de 2011, teve um confronto com uma aluna turista, segundo ele, que não dava atenção à sua aula e ainda atendeu o celular durante a mesma. Repreendida pelo professor, foi para casa e, poucas horas depois, sua mãe registrou um boletim de ocorrência contra o professor, alegando que ele constrangera sua filha adolescente. O professor sentiu-se aviltado e eu também senti incomodado. E ainda, segundo o texto, ele disse que vai deixar a profissão. Não costumo dar muito crédito a essas notícias que se divulgam pela internet sem fonte bem definida. Temo que seja algo sensacionalismo, barato, mas no caso a história parece fazer sentido e me atrevo a tecer algumas considerações a respeito. Primeiro dizer que me senti aviltado também. Primeiramente, devo dizer que é lamentável que em pleno século XXI ainda encontremos famílias como a dessa moça, sem nenhum princípio ético a nortear a sua vida. Parece que o princípio que norteia a sua vida é o desejo de aviltar, tripudiar, aparecer, chamar atenção. São pessoas carentes de afeto, de atenção, de autoestima e de educação. Se elas tivessem essas coisas, não precisariam chamar tanto a atenção como chamam. São pessoas que vivem no século XXI, mas ainda não se apropriaram do espírito do século, que é a compreensão, tolerância, respeito, cidadania. O que não é de estranhar muito. O século XX foi chamado de século das luzes, uma referência ao avanço da ciência, avanço do conhecimento. Apesar disso, muitos passaram toda a existência vivendo literalmente na escuridão, sem estudar, sem gostar de ler, sem tomar vacina, sem energia elétrica na casa. A sociedade é assim. Uns vivem o espírito do século e outros vivem sem sequer saber em que século estão vivendo. Vivemos no século da ética, mergulhados numa onda de corrupção. Vivemos no século do respeito, envoltos em violência. Mas eu continuo a história. Eu disse que a sociedade é assim. Portanto, pergunto, para que estamos aqui? Para que precisamos de professor? Exatamente porque a sociedade vive nesse misto de um século passado, século anterior, alienada. Penso que, no caso analisado, a aluna, a família e o professor eram todos imaturos, isto é, despreparados para os embates da vida. Como já me manifestei sobre a moça e sua família, falo agora do professor. Penso que ele não foi aviltado como professor, mas como pessoa. Isto é, qualquer profissional que estivesse lidando com aquela moça naquele momento teria passado pelo mesmo vexame. Portanto, não foi o professor que foi aviltado, foi um ser humano. O tratamento que ele recebeu independe da profissão. O professor precisa deixar de se considerar uma vítima profissional do sistema. Todo profissional tem seus reveses, processos judiciais, caloteiros, difamação, agressões verbais ou físicas. Não há profissão isenta de contratempos, não há trabalho fácil. Ainda bem que é assim. Ainda bem que todos os profissionais têm os seus contratempos. Se somente os navios comandados por professor naufragassem, não daria para desconfiar de alguma coisa? Quando o professor dá adeus ao Estado, isto é, ao exercício da profissão na rede pública por esse motivo, está revelando o seu despreparo para o exercício da profissão. Ele não sabe gerenciar conflitos. Não está preparado para o embate com a ignorância, embate para o qual ele está sendo pago para enfrentar. Por outro lado, ele revela ainda por esse gesto que estava insatisfeito com o trabalho que realizava na rede pública. E isso deixa dúvida se ele não teria sido mesmo um grosseiro com a moça. Quando dois frustrados se encontram, a guerra é sempre possível, pior ainda, com culpados e prejudicados de ambos os lados. Vamos continuar isso no próximo vídeo. Mas o professor dizia
que ele não precisava da escola pública para sobreviver. Um orgulho, uma arrogância, porque estava lá. Se não precisava, não deveria estar, então. Devia estar num lugar onde se sentisse melhor e pudesse produzir um bom trabalho.